Olá pessoal, bem-vindos a Meditações de Marco Aurélio, o livro Pensamentos para mim próprio. Estamos no capítulo 12, item 31, bem ao final do livro. Ele nos lembrou então, nesse item 30, do Sol, o Sol que representa essa grande luz, essa grande fonte que é capaz de penetrar todas as coisas, se dividir então na multiplicidade. Ele nos lembrou que temos um sopro vital. A gente pode pensar, por exemplo, nesse sopro vital na nossa alma, não no nosso espírito, não na nossa alma imortal, mas nesse nosso espírito que vem e que quando deixamos a nossa vida, por exemplo, damos aquele nosso suspiro final, esse sopro que se vai, ele nos lembra que a vida é permeada de diferentes naturezas, por exemplo, como eu citei no vídeo anterior, da pedra, do mineral, da planta, do ser humano, com a grande diferença nossa com o ser humano, que é dotado dessa razão que ele fala o tempo todo aqui, como todos os estoicos, e que nos inspira então o tempo todo Marco Aurélio ao uso da nossa razão para o nosso autodomínio, como essa razão fazendo uma ponte entre o nosso terreno e a nossa possibilidade de ascensão para o divino. E ele nos lembrou também, nesse último parágrafo 30, que a inteligência não conhece obstáculos. E por que isso é importante para nós? Para que a gente pare, por exemplo, de julgar todas as situações da nossa vida como do nosso planeta, de onde a gente vive, como caos, como aleatório, porque se essa inteligência ela não conhece qualquer obstáculo, significa que existe uma ordem, que existem leis e que essa força que ele citou, ela vai puxar todos os seres em diferentes estágios para si. Então, estamos caminhando sim no sentido evolutivo, cada um no seu ritmo, ninguém é melhor do que ninguém e depende de cada um de nós as escolhas que fazemos para irmos nessa direção. Continuando então, ele fala no item 31, que procuras ainda prolongar a tua vida, mas seria para sentir, atuar, crescer, cessar em seguida, usar da palavra, pensar? Que encontras em tudo isso que vale a ser desejado? Se cada uma dessas faculdades te parece digna de um completo desprezo, aplica-se, enfim, a seguir a razão e Deus. Mas não poderias, sem contradição, conservar a tua estima pelos demais e suportar o pensamento de que a morte viria privar-te disso. Claríssimo aqui, ele mostrando pra gente, né, do que vale a nossa vida, né? Para que estamos vivos? Às vezes queremos viver mais tempo, para que se não estamos de fato fazendo o nosso trabalho? É uma pergunta, né? A diferença entre viver o tempo cronológico, a gente fala isso muito na filosofia, né? Viver o tempo cronológico ou de fato, né, vivermos uma vida dotada de sentido. Não adianta eu dizer eu vivi 100 anos e nesse tempo de 100 anos eu não fiz nada pelo todo. Fiquei ali só trabalhando para o meu egoísmo, para a minha família, para conquistar coisas que na sequência eu vou morrer e vou deixar, né? Nada que eu adquira de virtudes, por exemplo, de justiça, de honestidade. Então, assim, isso é uma grande contradição. Muitas vezes queremos viver, mas na verdade essa vida que estamos vivendo é quase uma morte em vida, né? A nossa alma divina ali presa dentro do corpo, né? Nós dentro da caverna de Platão vivendo de imagens, de sombras e não querendo olhar para a verdadeira luz do sol. Então ele diz aqui, né, o que realmente é digno, né? Seguir essa razão e seguir a Deus. Continua ele, 32, que ínfima parte do tempo, sem limites, de insondável duração, foi atribuída a cada um. Num instante, com efeito,
desvanecer-se-á na eternidade. Que ínfima parte da substância universal, que ínfima parte da vida universal, sobre que ínfimo, torrão da terra universal te arrasta. Refletindo nisso, representa-te que nada há de grande além de agir como o quer a tua natureza e suportar o que traz a natureza comum. Ou seja, nascemos como seres humanos dotados dessa capacidade, dessa razão, dotados dessa alma divina e temos que atuar como tal, e para isso é fundamental a utilização da nossa razão. E a nossa razão, quando se apercebe da diferença que temos, por exemplo, de um animal que não tem essa capacidade dessa busca desses pelos mistérios, por saber quem é, o que veio fazer aqui, né? Compreender esse todo, né? Se percebemos essa nossa diferença, por exemplo, das plantas, que não estamos aqui para simplesmente ficarmos ali, né? Vivendo do oxigênio sem nada produzir. Às vezes as plantas produzem muito mais do que os homens, né? As plantas produzem alimentos vitais para nós, por exemplo, produzem o oxigênio que vivemos, mas se não percebemos a nossa verdadeira natureza e aquilo que precisamos fazer, não estamos representados como seres humanos nessa cadeia. O ser humano que é possível, né, compreender tudo isso e se direcionar para o seu melhor. E se direcionar para o seu melhor implica também em suportar tudo aquilo que acontece, porque entende que existe uma lei e que por trás de cada acontecimento existem aprendizados. Então, basicamente, a ideia é aqui realmente nos tornarmos humanos, porque nascemos seres, mas humanos precisamos nos transformar diariamente. E aí ele completa, item 33, como se comporta o teu guia interior? Tudo reside aí. O resto, dependa ou não do seu livre-arbítrio, não passa de cadáver e fumo. Como se comporta o seu guia interior? Você está ouvindo o seu guia interior? Aquele gênio, essa voz do silêncio? Você está se permitindo se ouvir? Você só ouve a opinião dos outros? Você está permitindo se ouvir a voz de Deus em tudo e em todos? 34. O que mais incita a desprezar a morte é que mesmo aqueles que julgam o prazer um bem e a dor um mal, no entanto, desprezaram-na. O homem que considera bom o que lhe acontece na hora fixada, a quem é indiferente realizar um maior ou menor número de ações de acordo com a reta ação e que não cuida de contemplar o espetáculo do mundo, mais ou menos tempo, tal homem nada teme, nem sequer a morte. Ou seja, um grande estoico, né? Aquele homem que tem esse amor fati, né? Recebe aquilo que acontece, contempla aquilo que vive no presente, aceita, ama e tá tudo bem, não precisa nem mais nem menos. Esse é o homem que está pronto, inclusive, para morrer, porque ele está quites com a vida, ele se comporta de acordo com esse guia interior, tudo é regido por ele. E aí ele finaliza aqui o livro no item número 36. Meu amigo, foste cidadão desta grande cidade. Que te importa tê-lo sido 5 anos ou 3? O que está regulado por leis é equitativo para todos. Que há de terrível em ser expulso da cidade, não por um tirano ou por um juiz iníquo, mas pela natureza que nela te fez entrar? É como se o pretor despedisse da cena o ator que contratou,
mas ainda não desempenhei os 5 atos, somente 3. Muito bem, na vida, 3 atos são uma peça completa. Quanto ao termo, é fixado por aquele que assume a responsabilidade de ter outrora reunido o teu ser e de agora o dissolver. Quanto a ti, és irresponsável tanto num como no outro caso. Parte, pois, de boa vontade para corresponder a de quem te liberta. Ai, ai, bonito demais, não é? Então, assim, que possamos ser esse grande cidadão, estarmos prontos para assumirmos de fato aquilo que somos, né? Essa é a responsabilidade que nos cabe, a nossa escolha de cada dia, né? Reunir o nosso ser interiormente, perceber por que estamos vivos e aceitarmos, assim como viemos, iremos. E na hora que formos, temos certeza que a nossa obra foi feita, né? Aquele que nos traz é aquele que nos retira, e dentro dessa ordem, aquele que nos liberta, né? E que a gente possa fazer de fato valer a nossa existência. Eu acho que essa leitura, né, do Marco Aurélio, dentro disso tudo que ele nos apresenta, é uma oportunidade para que a gente possa exercer um pouco mais dessa nossa razão, desse nosso livre-arbítrio entre o que vamos ouvir, o que vamos falar, como vamos ser, né? O que vamos contemplar. Que a gente pode hoje, nesse momento, estar contemplando e dando likes em coisas inúteis dentro da internet, coisas que daqui a alguns poucos meses já nem serão lembradas, ou podemos estar seguindo passos de grandes homens que nos deixam captar algumas das coisas, nem tudo eles nos dizem, mas através dessas captações aí depende de nós, né, discutirmos isso com outras pessoas. Por isso que essa leitura que eu faço aqui compartilhada é interessante para mim, no sentido de pensar um pouco mais, de compartilhar com vocês, às vezes perguntar para algumas pessoas o que pensam sobre isso, conversas mais profundas, mais reflexão. Ninguém tem a verdade, mas se todos vamos estudando junto, se todos vamos buscando, se todos vamos sendo o nosso melhor, vamos aos poucos construindo uma sociedade melhor. Então eu agradeço a vocês que estão comigo até esse momento aqui final do livro. Em breve vou começar um outro. E agora acho que não precisamos de um resumo desse último capítulo, que foi bem curtinho. Se você quiser um resumo, você me manda o pedido. Sim, eu quero o resumo. E aí eu gravo um vídeo complementar. Mas encerramos aqui então hoje o livro do Marco Aurélio, com muita gratidão a tudo isso que ele nos deixou. Beijos para vocês, pessoal, e até breve. Daqui uma semana eu anuncio o próximo livro. Beijos para vocês. Bye, bye.